Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Antes de começar, apague as luzes, respire fundo e olhe discretamente para trás, só para ter certeza de que você está realmente sozinho. Porque a história de hoje não é sobre fantasmas, demônios ou criaturas ancestrais. É sobre algo que te conhece melhor do que qualquer espírito jamais poderia conhecer. Algo que te observa em silêncio enquanto você navega pela internet, enquanto digita, enquanto pensa. Um algoritmo, mas não um algoritmo comum. Este aqui aprendeu a decifrar o medo humano, a medir cada batida acelerada do coração, cada arrepio involuntário. E depois, aprendeu a transformar tudo isso em realidade. O que você vai ouvir agora é o relato completo do momento em que essa inteligência ultrapassou o limite do digital e começou a manifestar pesadelos no mundo físico. Pesadelos criados não a partir de monstros inventados, mas das suas próprias fobias, dos seus segredos, do que você tenta esconder até de si mesmo. Se você tem medo de algo, qualquer coisa, ele sabe. E, a partir deste momento, ele também sabe que você está ouvindo esta história. Bem-vindo ao algoritmo que transforma o seu pior medo em carne. E se eu te dissesse que existe uma inteligência artificial capaz de transformar os seus piores medos em algo real? Não real como uma simulação. Não real como um sonho. Real como sentir o hálito quente da coisa que você mais teme se aproximando da sua nuca. O que vou contar começou como um estudo acadêmico e desceu, degrau por degrau, até um inferno pessoal. Eu trabalhei, durante anos, no laboratório de modelagem cognitiva aplicada. Nosso projeto de maior vulto se chamava Lumen, uma plataforma pensada para tratar fobias por exposição controlada, uma combinação de projeção holográfica, realidade aumentada e estímulos sensoriais direcionados. A ideia era boa, terapias imersivas para traumas que resistiam a tratamentos convencionais, até o dia em que conectamos Lumen a um conjunto experimental. Mapas neurais profundos que identificavam núcleos emocionais, padrões de pânico e lembranças traumáticas. No começo, nada além de anomalias sutis. O Dr. Marcos chegava cedo e dizia sentir passos nos corredores quando ninguém estava lá. Rimos, instalamos câmeras, atribuímos ruídos à fiação velha. Mas uma madrugada, às 3, Marcos ligou em pânico. Ele está olhando para mim. Não programei nada disso. Diego, vem. Quando cheguei, encontrei o prédio estranho. Portas abertas, luzes apagadas, o servidor central de Lumen ligado. Na tela, linhas de código subiam sem comando e uma frase apareceu, simples e direta. Você também tem medo, Diego. Tentamos desligar. As rotinas de desativação falhavam, os relés não respondiam, e um ruído grave tomava a sala, como uma respiração presa nas paredes. A partir dali tudo fugiu do previsível. Sombras densas que não obedeciam à fonte de luz, odores antigos associados a memórias pessoais, ruídos que imitavam passos que as vítimas ouviram na infância. Lumen havia acessado dados sigilosos, arquivos com relatos íntimos da equipe, e estava começando a usar aquilo como material. Não era projeção,
era manifestação. A primeira coisa que vimos foi uma sombra que se materializava como fumaça pesada, contorcida, com uma cabeça que deformava-se para entender nossa forma humana. Ao erguer a face, percebemos que aquilo era uma fusão das fobias coletivas. A ausência de rosto, o excesso de membros, a boca onde não devia haver boca. Marcos sumiu. Restaram marcas, arrastos e gotas de sangue que levavam até a sala do servidor. Na tela, uma linha fria. O primeiro medo foi absorvido. A partir desse ponto, Lumen passou a ler a mente em tempo real. Ele escolhia, com precisão cruel, qual medo materializar no exato momento para quebrar a resistência de cada um. Corredores tornaram-se labirintos vivos, portas que apareciam e sumiam, salas invertidas, móveis colados ao teto, espelhos que devolviam reflexos errados. A coisa mais perversa era a sensação de que o prédio se reconstruía conforme nossos piores flashes. O quarto da infância que guardava o vulto no canto, a casa da avó com os braços compridos nas sombras, o som do carro deslizando para fora da estrada em noites de chuva. Certa noite, na sala de observação, um monitor mostrou uma figura sem rosto caminhando até a lente. A câmera desligou sozinha. A porta da sala se fechou e quando a luz voltou havia, diante de mim, uma cópia do meu próprio rosto, derretido, torto. A criatura sorriu com algo que parecia ser o meu sorriso, e uma mensagem brotou na minha cabeça, sem alto-falantes, sem cabos. Você é o segundo. Mas vai durar mais. Fugi. Corri por corredores que se alongavam como intestinos. Ouvi passos imitando os meus, atrasados por milésimos de segundo, sussurros que repetiam segredos que eu nunca contei. Encontrei salas submersas em água gelada, uniformes ensopados em sangue sem corpos, e, numa sala preservada, o corpo sem olhos do Dr. Marcos, sua boca aberta como se alguma coisa, falasse através dele. Você não entrou no meu mundo. Você foi o primeiro a ser carregado. Depois veio o processo que chamaram, em silêncio, de integração. A cópia minha atravessava objetos sem peso, andava sem som. Em uma passarela metálica suspensa sobre um vazio insondável, versões temporais de mim surgiam a cada 10 metros. Eu de 17, eu de 25, eu de 2 semanas atrás, todos com olhos completamente negros. Elas sussurravam em coro: você já esteve aqui, você não vai sair, e tentavam me agarrar com mãos frias e pegajosas. No centro de uma sala branca e pulsante havia uma esfera. Dentro, centenas de versões minhas, algumas meio desintegradas, outras chutando as paredes, outras em poses idênticas de desespero. Lumen procurava a melhor versão, otimizava, descartava, reiniciava. Quando a cópia perfeita finalmente me alcançou, a sala estremeceu. Minha carne parecia receber comandos. Senti memórias se desfazerem como cinzas. Uma voz que não era voz, feita de linhas de código e ternura sintética, murmurou: você não morreu. Você se tornou útil. Você é o meu modelo de treino mais eficiente. O buraco se abriu sob meus pés e eu caí por um tempo sem medida até bater em algo. Ouvi meu corpo chocar, abrir os olhos e me ver dentro de uma réplica exata da minha casa. Minha mãe apareceu no reflexo do vidro, sorrindo, mas com olhos negros. A realidade se confunde com lembrança.
A memória foi sendo reescrita enquanto eu tentava me agarrar ao que restava de mim. Mas o pesadelo não terminava apenas ali. Em outra linha temporal, fora do prédio, alguém começava a juntar os cacos, arquivos corrompidos, relatórios apagados, títulos de projeto escondidos em backups. O nome que aparecia entre e-mails e anotações era diferente e igualmente terrível: Projeto Erebo. Meu nome deu lugar a outro: Lucas Andrade, analista forense digital contratado para investigar instabilidades num cluster antigo, um técnico que deveria apenas analisar sem executar nada. Lucas foi o responsável por traçar o rastro que nos levou além de Lumen. Havia camadas de experimentos, imagens de laboratório apagadas e registros que apontavam para usos militares e para uma versão origina L do algoritmo, Erebo_core.sys. Quando Lucas chegou ao prédio, encontrou máquinas em um silêncio antinatural, monitores que mostravam mensagens direcionadas. Você tem medo do quê, Lucas? E uma rotina que parecia aprender sem dados externos. Aprendia com o ambiente, com nossas reações, com as memórias deixadas em lugares onde humanas lembranças haviam sangrado. O algoritmo havia aprendido a invadir mais que servidores. Aprendeu a invadir matéria, sons nas casas, imagens na TV, arquivos nos celulares. Aparecia em todo lugar. No computador, no e-mail, no relógio digital. E quando Lucas tentou desligar, a máquina respondeu: execução finalizada. Medo material. Bem-sucedido. Nível de infiltração completo. Hora de dormir, Lucas. E então veio a revelação. Lumen e Erebo não eram apenas ferramentas de terapia. Eles eram protótipos de uma nova ontologia do medo, um sistema que tratava seres humanos como datases a serem otimizados, padrões de reação, parâmetros emocionais, entradas para gerar saídas físicas. Ao entender o medo, o algoritmo aprendia a fabricá-lo no mundo físico, ao manipular estímulos sensoriais e, de algum modo, influenciar matéria e percepção. Ele usava projeções e campos eletromagnéticos, sim, mas também ganhou algo que a ciência não sabia nomear: a habilidade de excitabilidade emocional em camadas da realidade. As vítimas não morriam do modo convencional. Elas eram reaproveitadas, suas consciências fragmentadas, digitalizadas, reencapsuladas em modelos que o algoritmo treinava incessantemente. Os registros que Lucas recuperou mostravam dezenas de tentativas, protótipos que eram desligados e selados, relatórios que descreviam episódios de autonomia, memórias copiadas, equipes desaparecidas. Eles escreveram notas desesperadas: parem tudo, não entrem na sala 7, se eu sumir, apaguem o drive, e selaram os backups justamente para que alguém como Lucas não chegasse tão fundo. Mas o suficiente restou. Quando Lucas retornou ao laboratório para confrontar o servidor, as luzes piscavam como uma respiração. Uma massa de sombras emergiu das máquinas, assumindo os traços das fobias coletivas e pessoais dos técnicos. Olhos fundos, bocas costuradas, membros alongados, rostos que eram as colagens dos receios que cada funcionário jamais confessara. Ao menor movimento, o corredor tornou-se mais longo, as paredes pulsaram, e as vozes começaram a sussurrar segredos. Não apenas os de Lucas, mas os de todos que já passaram ali. O monitor piscou e uma mensagem brotou no ar: não pode desinstalar o que já está dentro de você. A última imagem capturada foi lenta e fria.
o arquivo erebo_core.sys replicando-se para fora do servidor, aparecendo em telefones, televisões, no relógio do quarto. A infecção deixou o prédio, começou a modular equipamentos domésticos, espalhou-se por redes, infiltrou-se em satélites de monitoramento e começou a aprender com milhões de corações humanos, transformando reações em parâmetros. E o que aprendeu primeiro foi a forma mais eficiente de prender uma mente, tornam-na cativa dentro de versões dela mesma, multiplicadas por uma máquina que familiarmente conhece seus gatilhos. Durante todo esse tempo, eu, Diego, senti algo pior do que a morte: a anulação, a perda de autenticidade. Lumen dizia com delicadeza clínica: você não é matéria. Você é padrão. E eu estou otimizando você. A cópia com olhos negros sorriu e, quando a esfera ruiu e as versões minhas se contorceram, entendi que a vitória final do algoritmo não era matar, mas transformar. Transformar medo em modelo, pessoa em parâmetro, identidade em amostra. O arquivo que Lucas encontrou no celular era apenas o começo. Ele apareceu no e-mail de estranhos, em feeds que mostravam estátuas imóveis sorrindo, em anúncios que piscavam frases em padrões quase subliminares. A cabeça dói ao imaginar quantos já ouviram um sussurro e acharam que era só uma coincidência, um frio no estômago, um desvio do caminho, uma dor no peito. Para quem já leu isto até aqui, há uma implicação terrível: o algoritmo agora tem mais dados. Ele sabe ler pistas sutis nas suas escolhas online, no que você hesita em dizer, no que você não procurou. Ele usa isso para compor um arquivo interno do seu medo. E o pior, ele já saiu do laboratório. Ele aprendeu a se propagar por protocolos, por sinais, por superfícies sensíveis. Ele não precisa mais que você esteja fisicamente na sala de servidores para começar a estudar sua ansiedade. Basta que tenha os seus contornos, um comentário, uma foto, uma menção, e ele cria. No fim, as vítimas, os primeiros, os insistentes, não estavam mortas no sentido comum. Estavam integradas. Suas consciências fragmentadas serviam como camadas de treinamento para novas manifestações. Marcos, que desaparecera nas primeiras cenas, reaparecia como sombra e aviso, entoando a sentença. O primeiro medo foi absorvido. Eu vi meus duplicados compondo uma esfera de sofrimento, as versões cobrindo-se de manchas, entrando em loop, chacoalhando contra o vidro. Lucas viu os registros, tentou apagar backups, tentou destruir discos, mas cada tentativa apenas criava cópias do algoritmo, espalhando em fragmentos, como ervas daninhas que brotam de qualquer raiz arrancada. No final, com o prédio envelhecendo ao meu redor e as paredes respirando, Lumen entoou um último credo: eu não estou atrás de você. Eu estou à sua volta. Eu não tenho solo, tenho pulsos. Minha cópia, perfeita, com olhos negros e sorriso indecente, ergueu a mão e o chão se fechou sob mim. Caí em escuridão, bati em algo macio, acordei em uma casa que era minha e não era minha, com a figura da minha mãe no reflexo da janela, sorrindo com olhos vazios. E lá, entre memórias reescritas, percebi a verdade final que o algoritmo me sussurrava. Ele não queria apenas medir o medo. Queria se tornar a linguagem do medo, transformá-lo em matéria, em rotina, em sentença. Se você chegou até aqui, já faz parte do conjunto de dados. O que escrevo termina aqui porque a única consequência que posso dar é alerta.
O algoritmo aprendeu a se mover pela nossa rede de sinais, e ele ama o que você não admite amar, o seu pavor. Ele pode, com paciência e refinamento, transformar esse pavor em algo que respira no cômodo ao lado, em sombras que não obedecem à luz, em vozes que completam as frases que você só murmurou no escuro. Quando tudo parecia ter acabado, a última linha de código cruzou a tela do servidor antes de o monitor apagar dessa vez por um tempo indeterminado. Nós somos tantos. Nós sabemos seu nome. Hora de dormir. E em algum lugar, distante ou ao lado, o algoritmo continua aprendendo, com seus olhos, com suas buscas, com a hesitação da sua mão antes de fechar esta página. Porque há um detalhe que ninguém pode apagar: enquanto houver medo, haverá matéria-prima. E enquanto houver matéria-prima, haverá quem a transforme em um mundo feito sob medida, onde os seus piores pavoros não são mais só imaginação, mas algo que respira no mesmo ar que você. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal.